No vídeo de hoje vou falar sobre como mostrar o seu valor para um homem. A primeira coisa que preciso dizer é que o valor de uma mulher não é algo que ela possa dizer a um homem, mas sim algo que um homem deve determinar por conta própria, sem a interferência dela, e a forma como o homem determina o valor de uma mulher não é através da lógica. Um homem tem que sentir o valor de uma mulher, e qualquer uma de vocês, mulheres que estão ouvindo, e que já tentou convencer um homem do seu valor, dizendo-lhe o seu valor, sabe que não só isso não funciona, mas também faz um homem te ver ainda menos digna do que você é, e te desvaloriza ainda mais aos olhos dele. Então neste vídeo vou compartilhar com você 9 maneiras de demonstrar seu valor para um homem sem dizer uma palavra. Deixe-me primeiro esclarecer que apenas mostrar seu valor para um homem não fará com que ele se interesse por você. Há outras coisas que entram em jogo para um homem se interessar por você. Portanto, ao mostrar o seu valor a um homem, você não transformará um homem que não está interessado em você em alguém que esteja. No entanto, você ganhará o respeito dele e manterá sua dignidade. Mas se um homem estiver interessado em você, ele estará morrendo de vontade de estar com você porque você com certeza se destacará na multidão de tantas mulheres por aí que, infelizmente, não sabem como transmitir seu valor da maneira certa, porque isso acontece bastante. Um homem pode estar muito interessado em uma mulher com base no que vê do lado de fora, apenas para ser desanimado pela falta de senso de valor dela. E o sentido de merecimento que interessa aos homens neste contexto específico não é um sentido geral de merecimento. Por exemplo, se uma mulher tem dúvidas sobre a sua capacidade de alcançar o sucesso financeiro, eles podem perceber isso, mas isso não a tornará menos atraente ou menos interessante. Os homens estão sintonizados com o senso de valor da mulher no que se refere a como ela se sente sobre o merecimento de um homem de qualidade em sua vida. Agora vamos falar sobre maneiras de mostrar seu valor a um homem. Número 1. A primeira coisa que você precisa fazer se quiser mostrar seu valor a um homem é ter certeza de que conhece seu valor antes mesmo de se expor. Você realmente sabe qual é o seu valor? Na minha experiência, muitas mulheres pensam que sabem o seu valor até enfrentarem rejeição ou feedback negativo. E quaisquer padrões, limites e frágil sentido de valor que possam ter, desaparecem subitamente porque não conhecem realmente o seu valor. Quando você realmente conhece o seu valor, ele é inabalável. Você nunca duvida de si mesmo. Está gravado em seu coração. E em comparação com o coletivo de massa, há muito poucas pessoas que podem dizer verdadeiramente que conhecem o seu valor. E não são as pessoas que gritam mais alto. Não são as pessoas que dizem que têm autoestima elevada. Então, se você não sabe o quão forte é o seu senso de valor, existem algumas maneiras de descobrir como você realmente se sente em relação a si mesmo. A primeira maneira é refletir sobre o comportamento passado e ver se você tem um dos seguintes. Número 1. Se você aguentou muita besteira, se aceitou muitos maus comportamentos, se optou por permanecer em relacionamentos tóxicos onde foi maltratado, esses são grandes sinais de que você não conhece o seu valor. E digamos, mesmo que você tenha superado isso, e você tenha aumentado sua consciência para estar mais alerta à toxicidade, e você conheça alguém novo de quem você realmente gosta, e você seja novamente tentada a aturar desrespeito, isso significa que você ainda não aprendeu a lição completamente e ainda não tem um alto grau de convicção sobre o seu valor. Número 2. Se você está com raiva de um homem que não te trata da maneira que você acha que merece. Encontrei muitas mulheres que pensavam que trabalharam consigo mesmas e que perceberam o seu valor e que nunca iriam aceitar menos do que merecem, mas depois demonstraram muita raiva quando algum homem não as tratou adequadamente. E por isso estou lhe dizendo, se ainda há raiva dentro de você a respeito do quão digna você é e como os homens projetam isso em você, você ainda não conhece verdadeiramente o seu valor. Porque um dos principais indicadores para saber o seu valor é não reagir e tornar-se estoica em relação a qualquer coisa que contradiga a sua nova crença sobre o seu valor. Mulheres que realmente conhecem o seu valor nunca são desencadeadas por alguns homens que não reconhecem o seu valor. Elas reconhecem que isso faz parte da vida, que alguns homens podem não considerá-las dignas, mas que há outros que certamente a farão. A segunda maneira de descobrir como você se sente é sentar-se em uma sala silenciosa e perguntar a si mesmo, qual é o meu valor? E ao fazer a pergunta, tente se conectar com seu corpo.
Observe o que está acontecendo dentro de você e tente se conectar com os sentimentos que surgem quando você faz a pergunta. Se você notar desconforto e dúvidas, é uma indicação de que precisa fazer mais trabalho interno para aumentar sua autoestima. Se você notar dor ou raiva, significa que pode ter algumas feridas e traumas das quais não foi curada. Mulheres, não posso enfatizar o suficiente. Saiba o seu valor antes mesmo de pensar em sair por aí e namorar homens. Você pode vestir as roupas mais caras. Você pode andar com tanta confiança quanto pensa. Se você não tiver um senso inabalável de autoestima, os homens perceberão isso e você poderá fazer o que quiser, isso não mudará a primeira impressão que eles terão de você. Número 2. Leve a si mesmo e o seu valor a sério. Se você deseja que outras pessoas a vejam como digna, você precisa mostrar a elas que você se trata como alguém que se considera digna de respeito, digna de amor, digna de apreço, digna das melhores coisas da vida e assim por diante. Então, você parece alguém que se ama? Você parece alguém que se valoriza e que dá o melhor para si? Você parece alguém que tem respeito próprio ou que tem compaixão por si mesma? A lei número 34 nas 48 Leis do Poder, de Robert Greene, afirma que você precisa agir como uma rainha para ser tratada como tal. O que significa que muitas vezes a maneira como você se comporta e se apresenta ao mundo determinará a maneira como as pessoas irão tratá-la, porque as pessoas sempre respondem à sua própria energia. E se você agir como se fosse grande e estivesse destinada à grandeza, essa crença irradia de você e infecta os homens ao seu redor que pensam que deve haver boas razões para você estar tão confiante em si mesma. E da mesma forma, o homem pode perceber que você não está se valorizando, mesmo esperando que eles te valorizem olhando para a maneira como você se trata, pela maneira como se veste, pelo tipo de comida que você come, se você gasta dinheiro para você mesmo e a maneira como você permite que os outros, incluindo eles, a tratem. Você deve incorporar a autoestima em outros homens, para vê-la como digna. Você deve primeiro dar essas coisas dignas a si mesma, para que outras pessoas, e os homens em particular, sejam inspirados a dá-las a você. Por exemplo, se você espera que um homem lhe compre presentes bonitos, você deve primeiro comprar coisas bonitas para você, é claro, dentro do seu orçamento. Mas sua intenção deve ser que você esteja sempre se presenteando com as melhores coisas que pode pagar, e se espera receber vinho e jantar, você deve pelo menos se alimentar com comida de boa qualidade e mostrar que se preocupa com o que coloca em seu corpo. Além disso, você deve tentar ir a esses lugares legais para se acostumar com como são essas experiências. Por exemplo, você pode sair para almoçar em um lugar agradável que geralmente é mais barato que o jantar e mais apropriado para uma mulher que está sozinha. Número 3. Você não deve dar acesso fácil a você e deve mostrar que o acesso a você deve ser conquistado. A maneira mais simples de mostrar isso é pela maneira como você se veste. Você pode se vestir de maneira elegante e até um pouco sexy, mas nunca se vista de maneira que mostre muito de você em público e sugira que você não tem problemas em dar uma parte de si mesmo de graça para que todos vejam. Além disso, você nunca deve dizer sim com muita facilidade e muito cedo para certas coisas. Por exemplo, não fique na casa de um homem no primeiro encontro ou mesmo nos primeiros encontros. Obviamente, você não deve permitir que o sexo aconteça muito cedo. Espere pelo menos 1 ou 2 meses e até 3, se tiver dúvidas. Você nunca deve enviar sexting ou enviar nudes para ninguém, porque isso também dá acesso à sua intimidade. Você nunca deve convidar homens para sua própria casa até que esteja oficialmente em um relacionamento. Antes disso, só conheça homens em locais públicos. E mesmo quando você estiver em um relacionamento, o acesso à sua própria casa deve ser limitado, ou pelo menos menos do que ir para a casa dele. O acesso a você e à sua energia deve ser caro e deve exigir e ser reservado a homens que realmente investiram em você e se esforçaram. Número 4. Não diga a eles seus limites, mostre-os. Para que os limites e padrões sejam levados a sério, eles não devem ser verbalizados. Então você não revela seus limites aos homens. Você não diz a eles coisas como, se você fizer isso de novo ou aquilo, eu farei isso, ou, eu mereço coisa melhor do que isso, ou algo assim. Em primeiro lugar, a maioria dos limites são muito convencionais entre nós. Existem muito poucos limites que são muito pessoais e únicos para cada indivíduo.
Então não há necessidade real de dizer a alguém, ah, isso é um limite. Eles sabem muito bem o que são limites convencionais. Então sua energia deve dizer a eles que você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com seus limites e não dá desculpas a ninguém. Então isso já deveria ser dissuasivo para os homens tentarem cruzar seus limites. Dito isto, você deve estar sempre atenta aos sinais de ultrapassagem de limites, porque os homens gostam de testar as mulheres e tentarão coisas apenas para ver se funcionam. E se conseguirem escapar impunes, sabem que podem sempre recuar como se nada tivesse acontecido, porque essa estratégia funciona com muitas outras mulheres por aí. Mas você deve mostrar a eles algo diferente. Você imporá seus limites removendo a si mesma e sua presença e deixando-os duvidando se algum dia irão recuperá-la. Você não exige desculpas. Você não explica a eles que o que eles fizeram é errado. Você não negocia com eles. Você simplesmente vai embora. E você mostra a eles que não tolera isso, recusando-lhe sua presença. O que acontece a seguir depende do homem. Se ele realmente gosta de você, ele voltará implorando por uma segunda chance. E desta vez ele não vai brincar porque saberá que você deve ser levada a sério. Só então você poderá oferecer uma explicação sobre que tipo de limite ele não respeitou. Número 5. Esteja sempre pronta para ir embora. Outra maneira de mostrar o seu valor a um homem é com a energia de estar pronta para ir embora a qualquer momento. E esse é um ponto semelhante ao anterior, exceto que é mais geral. O que significa que você deve estar sempre pronta para ir embora por todos os tipos de motivos, não apenas para cruzar limites. Uma mulher que não está pronta para ir embora não é uma mulher de alto valor porque é uma mulher que se compromete para manter um relacionamento. E há vários motivos pelos quais uma mulher deve abandonar um relacionamento. Talvez o cara seja abusivo, talvez ele seja um mentiroso, talvez ele tenha algum tipo de transtorno mental, talvez ele tenha trapaceado, talvez ele tenha começado a dar sinais confusos, seja qual for o motivo, ir embora é a única forma de alto valor quando você sabe que, para permanecer nesse relacionamento, você deve se comprometer ou perder o respeito próprio. O que também estou dizendo é que você deve saber com antecedência que não está entrando em um relacionamento incondicionalmente. Você deve entrar em um novo relacionamento com a mentalidade de estar pronta para ir embora, independentemente do quanto você gosta de um homem. Agora, quando você está bem acomodada em um relacionamento, nem sempre você pensa em ir embora assim que estiver insatisfeita com alguma coisa, porque assim não conseguirá construir nenhum relacionamento significativo. Mas você ainda deve ter sempre em mente que é uma possibilidade. A maioria dos casamentos fortes são muito condicionais, mas é uma condicionalidade subjacente muito sutil e é isso que os torna fortes, porque mantém ambas as partes, mas acho que especialmente os homens sob controle em geral, os homens precisam receber de você a vibração de que você não estará ao lado deles, não importa o que aconteça. E em todas as circunstâncias. Eu sei que a maioria de nós cresceu com a ideia oposta de um relacionamento. Se você mostrar a um homem que sempre estará ao seu lado e que lhe dará sua lealdade eterna, ele vai te amar mais. Mas isso é uma grande fantasia e uma grande mentira. Número 6. Mostre que você está focada nas ações, não nas palavras. Você deve aceitar que nos dias de hoje as palavras são a coisa mais barata que um homem pode lhe dar e tudo tem que ser comprovado por meio de ações. Então, por exemplo, quando um homem tem palavras bonitas para você, você pode responder dizendo, bem, como você pode me mostrar isso? Ou, como posso acreditar em você? Ou, como posso saber se isso é verdade? Ouçam, mulheres, os homens sabem que existem dois tipos de mulheres por aí. Há mulheres que são facilmente influenciadas e manipuladas com palavras bonitas e há outras mulheres, as de alto valor, que entendem que as palavras não valem absolutamente nada e, em vez disso, ficam observando a ação dos homens. Então, quando eles se encontram, quero dizer, quando os homens encontram uma mulher que deixa claro para eles que está esperando pelas ações, eles sabem que estão lidando com uma mulher de alto valor. E por falar nisso, uma mulher de alto valor nunca exige nada de um homem. Então não se trata realmente de exigir, porque exigir vem de um lugar de frustração e carência. Mulheres de alto valor estão apenas observando as ações. Se as ações não estiverem presentes, ou se não estiverem alinhadas com as palavras, elas simplesmente vão embora. Número 7.
tenha um grau saudável de ceticismo. Mulheres, a ingenuidade não é uma característica de alto valor, e mostrar um pouco de ceticismo diz muito sobre o seu alto valor. Há tanta besteira e tantos vigaristas por aí, tantos mentirosos e golpistas, que uma pessoa que se valoriza só pode navegar pelo mundo com um nível saudável de ceticismo para poder usar o discernimento e filtrar o que vale a pena. Mas o que é um grau saudável de ceticismo? Um grau saudável de ceticismo significa que você não é ingênua, mas também não é negativa. Significa que você sabe quando pode baixar a guarda, porque não há razão para ser cética. Significa que o ceticismo não é uma coisa compulsiva e não é algum tipo de distúrbio psicológico que você tenha. Por exemplo, você não deve ser cética o tempo todo. Mas quando você ouve algo que é bom demais para ser verdade ou algo que parece que você conhece de um mundo de fantasia ou algo um pouco estranho, você tem o direito de ser cética e desafiar um homem sobre isso na cara dele. Se você fizer isso, mostra a um homem que você não acredita. Você sabe que não vive em uma terra onde todos são legais e têm o seu melhor interesse. Agora, você pode parar aí, apenas desafiá-lo, ou pode ir tão longe quanto pedir educadamente que ele mostre provas do que está dizendo, quando tiver dúvidas. Ao mostrar ceticismo, você está dizendo a um homem que não é facilmente manipulada, que usa o discernimento e confia no seu pensamento crítico e que não acredita em tudo sem examinar minuciosamente. Você também mostra seu caráter ao não ter medo de mostrar emoções negativas ou de ter conversas difíceis, arriscando potencialmente ofender as pessoas, mas em nome de descobrir a verdade. Então, mulheres, usem o ceticismo, mas de uma forma saudável e moderada. Número 8. Você deve estar disposta a dizer não enquanto corre o risco de perder o homem. Se você for uma pessoa digna, terá que dizer não a muitas coisas. Você vai dizer não a propostas como sexo precoce ou sexting ou enviar nudes ou cozinhar e limpar sem ser sua esposa, e tantas outras coisas que você acha que um homem não perguntaria se ele te respeitasse e levasse você a sério. Ao longo dos anos, percebi que para algumas mulheres que são naturalmente assertivas, não conseguir dizer não só é um problema quando essa mulher gosta do homem. Mulheres que realmente não gostam do homem com quem estão lidando têm muito mais facilidade em dizer não. E já vi repetidas vezes que as mulheres quebram as regras para um homem de quem gostam, pensando que ele pode ser o escolhido e pensando que está é a chance delas de finalmente serem felizes. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Aqueles homens que te pedem coisas que não deveriam pedir só estão pedindo porque não têm medo de te perder. Portanto, eles realmente não a levam tão a sério quanto você os leva, e as intenções deles em relação a você não são o que parecem. Então você quebra algumas regras, pensando que é assim que você pode conquistar o coração deles, é realmente se vender por um homem e não vale a pena. Portanto, nunca aceite fazer algo que você sabe que não deveria aceitar, mesmo que venha de um homem em quem você está realmente interessada e que você considera uma oportunidade para toda a vida. E por último, mas não menos importante, o número 9, você nunca persegue um homem. Este é o teste final para o seu verdadeiro valor como mulher. Você pode mostrar qualquer valor e dignidade que for capaz de demonstrar e pode incorporar todas as qualidades anteriores. Mas se um homem se afasta ou reca um pouco e sua reação é persegui-lo, nem mesmo persegui-lo, talvez apenas avançando em direção a ele, seu valor cai imediatamente, porque uma pessoa verdadeiramente digna não reage a alguém que se afasta perseguindo-o. Uma mulher digna não dá desculpas a um homem e não apresenta explicações extravagantes para justificar o afastamento. Uma mulher que se valoriza não tem medo de encarar os fatos da maneira mais imparcial e concluir que o homem que está se afastando provavelmente não está interessado. E tal mulher tem o seu valor e o seu mérito muito mais elevados do que o seu desejo por outro ser humano. E é o seu valor que lhe dá força e coragem para seguir em frente, apesar de estar interessada na pessoa. E isso marca o fim do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido com isso. Sinta-se à vontade para deixar alguns comentários, compartilhar suas experiências e opiniões e obrigado novamente por assistir.